Complexo Cultural da Levada, em Tomar, recebeu a conferência Competitividade dos Territórios, Portugal e o Futuro, como trazer o futuro para o presente, iniciativa do Rotary Clube Tomar Cidade e que contou com a presença de uma plateia a rondar a meia centena de pessoas, dentre as quais autarcas e outras individualidades ligadas a áreas tão distintas como o social, a educação ou a economia, entre outras. Registro neste seminário para a presença de Miguel Poiares Maduro, antigo Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional. Nota a este propósito para a sessão de abertura ao túnico Luís Rodrigues, governador assistente do Distrito 1960, que foi outra das presenças nesta sessão, aproveitando a oportunidade para agradecer o empenho e trabalho do Rotary Clube Tomar Cidade. E, portanto, eu queria só deixar uma nota de gratidão pelo trabalho que o Rotary Clube Tomar Cidade tem vindo a fazer. Portanto, este tem sido um ano também bastante ativo e preenchido. É um ano de rotário em que nós temos problema servir para transformar vidas e pensamos que iniciativas como esta também pode ser importante porque certamente vão ficar muito agradados pela intervenção do Sr. Professor Miguel Poiares Maduro, que certamente nos irá fazer uma perspectiva de que se calhar devíamos estar a fazer hoje, para quando daqui a 30 anos, não é? Querermos estar noutro patamar diferente do que temos hoje. De qualquer forma, o meu obrigado ao Rotary Clube de Tomar, um agradecimento ao Sr. Professor por ter disponibilizado para cá estar e certamente que o mais importante é ouvi-lo e, portanto, uma boa sessão para todos. Paulo Diogo, presidente do Rotary Clube Tomar Cidade, justificou a eleição do território e a relação com este como o tema deste ano de 2022, apresentando depois o currículo do convidado desta edição. O Sr. Professor é diretor da Global Law School da Universidade Católica de Lisboa e professor da Cátedra Vieira de Almeida. É igualmente diretor do Fórum Futuro da Fundação Gulbenkian. Foi até ao verão de 2020 diretor e professor da School of Transnational Governance do Instituto Universitário Europeu, onde continua a ser professor convidado. Foi ministro adjunto e do Desenvolvimento Regional de 2013 a 2015. Foi advogado-geral do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias até outubro de 2009. É licenciado pela Faculdade de Direito de Lisboa e doutorado pelo Instituto Universitário Europeu de Florença em 1996, onde obteve os prémios para a melhor tese de doutoramento e de melhor investigador do Departamento de Direito. Foi professor convidado da Yale Law School, do Centro de Estudos Constitucionais, em Madrid, Universidade de Chicago e London School of Economics. Leciona igualmente na Universidade Católica e no Colégio da Europa. Foi o presidente do Comitê de Governação da FIFA de maio de 2016 a abril de 2017. Agraciado com a Comenda da Ordem de Santiago da Espada, é autor de numerosas publicações. Em 2010 foi distinguido com o Prémio Gulbenkian de Ciência. O seu livro mais recente é Democracy in Times of Pandemic, com Paul Kahn. Sr. Professor. Nota então para a intervenção de Miguel Poiares Maduro, que recorreu assim aos estudos do Fórum Futuro da Fundação Gulbenkian, estudos esses que mapearam os desafios que o país enfrenta. O que acontece é que esse 0,5% que temos ali, nessa década, primeira década de 2000, prolongaram-se. E, portanto, continuamos hoje neste nível de crescimento económico. Atenção, que naturalmente que nós tivemos períodos ao longo desta década, e por isso é que temos de olhar para períodos longos, para avaliar, de queda muito acentuada e outros crescimentos muito grandes. Por exemplo, durante a pandemia, a economia cresceu, caiu num ano de mais de 6%, é natural que no ano seguinte recupere muito. Isso não significa que nós devemos olhar para essa fotografia estática do momento da recuperação e achar que a economia está muito bem. Não está. Por exemplo, se nós ficarmos a saber que a economia portuguesa vai ser das últimas a recuperar o PIB pré-pandemia, já temos a percepção de como isso é mais um sinal que a nossa economia não está bem. Mas como disse, e até para evitar leituras mais partidárias, embora elas possam ser feitas, se olharmos para os últimos 20, 25 anos, o que vemos é estagnação económica. O que é mais interessante, e este quadro precisamente já acentua a continuação daquela década perdida, da primeira década de estagnação, numa longa estagnação.
O que é mais interessante, e isto é um quadro que foi elaborado por pessoas que trabalham no Fórum Futuros da Gulbenkian, precisamente, e em particular pelo professor Félix Ribeiro e outros especialistas que trabalham com ele, este quadro é particularmente interessante e é muito recente, acho que é a primeira vez que está a ser mostrado em público, porque demonstra uma coisa interessante, que é Portugal, afinal, e ao contrário do que eu próprio julgava, não se comportou assim tão mal ao longo de muitas décadas. É nos últimos 20 anos, em particular, que nós temos uma prestação económica bastante inferior. E isso é curioso. Se repararem, eles dividiram, digamos, em longos períodos da economia portuguesa. Os anos gloriosos da economia europeia, que é o período de grande crescimento europeu após a Segunda Guerra Mundial, e em Portugal, a determinada altura, nos anos 60, também beneficia, porque através da adesão à EFTA, o grande período de crescimento português entre 1950 e 1973 tem lugar, sobretudo, após a adesão à EFTA. E já agora, este é um elemento interessante a ter em conta, porque vai aparecer algo semelhante no período. O segundo período em que eles dividiram os anos gloriosos da economia portuguesa, que são os anos em que a economia portuguesa é considerada como tendo crescido mais, ainda em parte por produto da EFTA, dessa adesão à EFTA e desenvolvimento da EFTA, mas depois também e sobretudo o grande período de crescimento da economia portuguesa em democracia no pós-adesão à União Europeia. Não deixa de ser interessante que os dois momentos de maior crescimento da economia portuguesa sucedam aos momentos de adesão a espaços económicos integrados europeus, a EFTA e a União Europeia. Há leituras, há várias interpretações possíveis disso e depois, se quiserem, na discussão podemos fazer. E o quarto período, que é os anos de estagnação e divergência de 2001 a 2019. Porquê? Se vocês repararem, o crescimento português, nos chamados anos do crescimento europeu também pós-guerra, foi de 6,1% e, portanto, está até, globalmente, em média, superior a vários outros Estados europeus. É interessante notar isso. O mesmo, ou de forma ainda mais significativa, diria, nos anos gloriosos da economia portuguesa, digamos, que têm sobretudo a ver com a primeira fase da democracia. Claro que, mais uma vez, por isso é que vos digo que temos de olhar em períodos longos, nós podemos compor aquele período em diferentes fases. Há uma fase, que é a fase do período revolucionário, que até de forma esperada, não é? A economia cai, tivemos intervenções do FMI, lembram-se disso. Portanto, há momentos de perda, mas na globalidade, aquele conjunto de anos que nos levou à adesão à União Europeia e que seguiu a isso, traduziu-se no período principal de crescimento económico português, e Portugal cresce acima da média praticamente de todos os outros países que estão aqui neste quadro dentro da Europa. E depois vem, infelizmente, estes últimos 20 anos de estagnação. Portanto, o que é curioso é que o outlier, como se diz em inglês, é aquilo que realmente parece divergir, que são, sobretudo, os últimos 20 e poucos anos. São anos de divergência e de estagnação da nossa economia. Portanto, isto demonstra, como vos disse, uma economia que nos últimos 20 e tal anos estagnou. Já vamos ver possíveis explicações para isso, várias variáveis, mas que depois tem consequências também, quer no agravamento de dificuldades sociais que o país já enfrentava, fortes problemas sociais do país, quer em termos de desigualdade, em termos de redução da mobilidade social, ou seja, a capacidade de quem nasce num meio pobre de subir na vida e atingir melhores rendimentos e melhor qualidade de vida, mas também num desafio crescente, que isto já tem a ver com o olhar para o futuro, e já vamos ver isso, em termos de sustentabilidade do nosso modelo social. Ou seja, o desafio que nós temos é um desafio que se traduz em problemas sociais hoje, mas também num problema de sustentabilidade do nosso modelo social. E vamos ver agora alguns desses indicadores. Estes são alguns indicadores que revelam as dificuldades e os problemas sociais profundos do país. 10,7% é a taxa de pessoas empregadas em risco de pobreza, que é a quinta mais alta da União Europeia. O nosso salário médio é o terceiro mais baixo da União Europeia.
e somos o 7º país, no fundo, se quiserem medir em termos de desigualdade, medido daquela forma, face à disparidade com os 20% mais ricos. Há várias medidas de desigualdade, mas em todas, Portugal, digamos, não tem um comportamento particularmente positivo. Somos um país estruturalmente dos mais desiguais da União Europeia, embora aí não tenhamos piorado muito, também não melhorámos muito, mas não temos piorado muito ao longo dos últimos anos. A isto acrescem novas desigualdades intergeracionais, já vou dar algum exemplo, na habitação, no mercado de trabalho, nas pensões, e os estudos do projeto intergeracional, e aconselho-vos a ler, de Justiça Intergeracional do Fórum Futuro da Gulbenkian, identificam isso muito bem, como as atuais e as novas gerações. E isso já agora tem reflexo político, se vê, por exemplo, nas posições das políticas das novas gerações, tem muito a ver com sentir-se excluídas, com sentir-se que não têm a mesma representação de outras gerações. E é um problema que nós temos no país. Se queremos, começamos a criar tensões entre gerações. Mas também desigualdades territoriais, muito fortes e muito significativas. Desigualdades territoriais que têm um forte impacto na mobilidade social. Está estudado mesmo a nível global. Não há variável mais determinante, ou se quiserem, que permita prever, infelizmente, com maior probabilidade, a evolução futura da vida de alguém do que o local onde nasce. Quem lá não é, isto não é determinístico. Há pessoas que lá nascem em famílias pobres, em locais pobres, e conseguem ultrapassar dificuldades, e conseguem seguir na vida, e conseguem vir a ter sucesso. Mas em termos proporcionais, em termos probabilísticos, não há maior indicador do futuro de alguém do que o local onde nasce. E isto significa pouca mobilidade social, ou seja, significa que os instrumentos que nós temos, em termos de políticas de apoio social, de educação, de um conjunto de políticas públicas que devem servir para promover a mobilidade social, não funcionam quando temos graus de mobilidade social tão baixos. Eu vou dar só alguns exemplos destas duas formas de desigualdade. Aqui temos como, ao longo das últimas gerações, é um dos estudos que eu mencionava, que mede ao longo das últimas gerações como é que, em termos relativos, quanto é que as pessoas dessa geração contribuíram e quanto é que receberam. E é possível chegar à conclusão que as gerações mais jovens estão a contribuir mais e vão contribuir mais do que aquilo que vão receber. Não estamos a falar de contribuição em termos absolutos, não é? Porque, quer dizer, os salários eram diferentes, era em percentagem do rendimento que as pessoas tinham. Não é? Portanto, comparando gerações anteriores para gerações atuais, as gerações atuais estão a perder, vão receber menos do Estado do que aquilo que vão contribuir ao longo da sua vida, face às gerações anteriores. Um outro indicador interessante é que o prémio salarial por ano de escolaridade, nós sabemos, e é por isso que a educação é tão importante, um dos fatores pelos quais a educação é tão importante, que é, nós sabemos que quanto maior o nível de qualificações, mais baixo o desemprego. Quanto maior o nível de qualificações, maior tendência os salários. Mas é possível medir o prémio salarial, ou seja, o prémio salarial é essa diferença. Alguém com mais qualificações tende a receber um rendimento maior. Esse prémio tem vindo a diminuir também através de gerações. Atenção, nós podemos dizer que na medida em que há mais e mais pessoas qualificadas, é natural que em termos relativos essa proporção diminua um pouco. Mas a nossa proporção tem diminuído face em comparação com outros Estados também para os mais jovens. E por isso é que vemos muitos dos mais jovens a saírem para fora de Portugal. Porque a nossa economia, muitas vezes, nem sequer tem capacidade de remunerar de forma competitiva com outros Estados que estão à procura de talento, esses jovens. E, portanto, como não nos oferecemos o mesmo prémio salarial, eles vão para fora. Porque temos uma economia cuja proporção de dependência em salários baixos é enorme. E, sendo enorme, paga poucos salários, portanto,
os jovens vão para outros países onde a economia, o tipo de atividade económica permite pagar salários melhores e, portanto, permite premiar estas qualificações maiores que alguns dos nossos jovens já têm. Outra grande diferença, exemplo desta desigualdade, é a precariedade. Os jovens, hoje em dia, nascidos nos anos 90, têm muito mais contratos a prazo do que aqueles que foram nascidos antes, na mesma altura, portanto, na mesma idade. Ou seja, não estou a comparar alguém com 50 anos com alguém com 30 anos. Alguém com 30 anos, há 10 ou 20 anos atrás, tinha mais estabilidade no seu contrato de trabalho que alguém com 30 anos hoje. É importante dizer isso. É este o tipo de comparação que nós estamos a fazer. Não é comparar pessoas de idades diferentes. É comparar pessoas na mesma idade, na mesma fase da vida, mas ao longo de décadas diferentes. É isso que nos permite chegar a esta conclusão. No fundo, as gerações mais jovens, em termos relativos, estão com maior dificuldade. E depois temos fortes divergências territoriais do PIB e do poder de compra. A questão acentuada, que estão depois relacionadas também com divergências ao nível da população, como sabemos, e já vamos ver isso, Portugal tem uma perda de população muito significativa, um problema enorme a esse nível, mas essa perda de população é muito mais acentuada em certas parcelas do território do que noutras. E está associada com isto, porque naturalmente, se não há atividade económica, não há emprego, não há bons salários, não há capacidade de reter pessoas, e isso depois torna ainda menos atrativo os investimentos nesse território. Cria-se um ciclo vicioso que é muito difícil de ultrapassar. Esta é uma das dificuldades enormes que nós temos, é este problema de coesão territorial e que gera, portanto, uma outra forma de desigualdade, que é uma desigualdade territorial que é fortíssima no país, hoje em dia. E depois essa desigualdade territorial também se manifesta em termos de mobilidade social. Porque, como eu vos disse, o local de nascimento é normalmente o fator mais fácil de prever qual vai ser a evolução futura dessas pessoas. Isso significa que quanto maior coesão territorial nós tivermos, melhores condições temos não apenas de igualdade, mas de mobilidade social, ou seja, de oferecer iguais oportunidades a todos. E temos aí um problema significativo no país. Dito isto, curiosamente, embora provavelmente não seja por boas razões, Portugal até nem é dos países com maior disparidade regional, no desenvolvimento regional. É um problema grave, mas se compararem com outros países, essa disparidade é ainda maior. Só que muito provavelmente isso tem a ver com o facto de o país todo ter vindo a empobrecer. Aliás, nós tínhamos, nos dados da última semana, nós tínhamos até agora uma única região que estava acima de 80% e que já chegou a estar no nível médio da riqueza da União Europeia medida pelo PIB per capita, que foi o primeiro slide que se indicaram. Era Lisboa. Hoje em dia até Lisboa está já abaixo da média europeia. E, portanto, num certo sentido, a diminuição das assimetrias regionais que, em alguns aspectos, se nota, é consequência do empobrecimento global do país. E, portanto, não é necessariamente algo de que nos já vamos orgulhar. Isto até agora tem sido, eu prometo, muito mais notícias, mas em grande medida não é um retrato muito otimista. A grande dificuldade é que a desigualdade em Portugal seria ainda maior se não fossem as políticas públicas. É claro. Isso também já foi medido. Ou seja, mesmo assim, algumas políticas públicas ajudam a diminuir a desigualdade. Outras agravam. Por exemplo, a nível geracional, as políticas em matéria de mercado habitacional ou as políticas em matéria de mercado de trabalho são provavelmente responsáveis da desigualdade entre gerações e das maiores dificuldades que as novas gerações têm. Mas há outras políticas, sobretudo as políticas de distribuição de apoio social, que diminuem a desigualdade a nível social. E nós, mesmo assim, temos, hoje em dia, um modelo social no qual, em muitos aspectos, nos devemos orgulhar face àquilo que era o país há décadas. O nível da saúde, a universalidade, acesso, ao nível da educação, ao nível das pensões.
temos isso, temos-nos a orgulhar. Era bom termos melhores pensões, era bom termos melhores serviços de saúde, era bom termos melhor educação, mas temos pelo menos aí melhorias significativas face àquilo que era a realidade do país há muitas décadas. Mas a dificuldade é que a evolução de certos elementos estruturais do país tornam muito difícil a sustentabilidade mesmo desse modelo social que nós temos e que é frágil. E esse foi outro estudo que nós fizemos na Gulbenkian e que nos permite revelar isso. E eu vou procurar explicar isto desta forma. Este é um gráfico retirado desse estudo. Isto é, no fundo, qualquer um de nós, ao longo da vida, há momentos em que contribuímos mais para o Estado do que aquilo que recebemos do Estado, contribuímos através dos impostos ou das contribuições da Segurança Social, e há outros em que recebemos mais benefícios do Estado do que aqueles que contribuímos. Quando somos crianças, não trabalhamos, não pagamos impostos, não contribuímos praticamente nada e recebemos, em termos de serviços do Estado, uma variedade de serviços públicos do Estado. Ao longo da nossa idade, vamos entrando no mercado de trabalho e vamos passando a contribuir mais do que aquilo que recebemos. E depois passamos a receber de novo mais do que aquilo que contribuímos. Este é, se quiserem, digamos que o padrão de uma pessoa normal, média em Portugal, em termos daquilo que é a sua vida, do resultado líquido entre aquilo que vai contribuindo para o Estado e daquilo que vai receber. O que é que acontece? A sustentabilidade do Estado, financeira do Estado, que é o que permite pagar o modelo social, depende de aquilo que está aqui, não tenho tanto dentro ou seja, aquilo que é o volume daqueles que estão numa determinada fase da vida a contribuir mais do que recebem, ser maior do que o volume que o Estado necessita de pagar àqueles que estão em fases da vida, mais jovens ou mais velhos, em que estão a receber mais do que aquilo que estão a contribuir nessa fase da vida, contribuíram noutras fases. Portanto, este equilíbrio é fundamental. O grande desafio do país é que a evolução demográfica do nosso país não é um problema apenas das pensões, atenção, às vezes fala-se isso, não é um problema apenas das pensões, é a sustentabilidade global do nosso Estado. Porque aqui estamos a falar de todo o tipo de contributos e de todo o tipo de benefícios sociais que o Estado paga. O grande problema do nosso país é que a evolução demográfica do nosso país vai fazer com que, ao longo dos próximos anos, este número vai diminuindo e os outros vão aumentando. Ou seja, se nós tivermos cada vez menos pessoas se quiserem, em idade ativa, a contribuírem mais do que aquilo que recebem, e cada vez mais pessoas a receberem mais do que contribuem, nós temos um problema de sustentabilidade. Esse problema fica visível olhando para a dinâmica da população em Portugal. Isto é a evolução da população total em Portugal. Foi aumentando e depois diminuiu, tem diminuído. Pode parecer curioso haver aumento da população com uma taxa de fecundidade mais baixa. Para haver renovação da população tem de haver uma taxa de fecundidade basicamente 2,5. Mas isso não quer dizer que a população não possa aumentar mesmo com uma taxa de fecundação mais reduzida, como imigração, atraindo pessoas, trazendo pessoas. E aqui temos a esperança de vir à nascença, que é outro fator relevante, não é? Porque se nós tivermos, todos esperamos, todos desejamos, qualquer um de nós, viver mais tempo, então o período em que as pessoas vão estar a contribuir menos e a beneficiar mais do Estado vai aumentar, naturalmente. E esse é o outro fator relevante. E isso termina, portanto, a estrutura, a conjugação da taxa de fecundação, da população total e da esperança de vida, depois determina também a evolução da estrutura etária. Se o país, recentemente, depende de pessoas mais velhas ou não. Ora,
a dinâmica da população projetada em Portugal, mesmo esperando uma taxa de fecundidade mais elevada. A taxa de fecundidade vai sempre reproduzir-se mais tarde, vai ter o resultado contrário. Mais elevado do que ela é neste momento é o que era acentuado pela população portuguesa. E, ao mesmo tempo, a esperança de vida a aumentar, que é ótimo, mas consequência, com a estrutura populacional, todos vamos viver mais tempo, mais velhos, mas isso vai-nos criar um problema em termos de sustentabilidade social do Estado. Estes são os números, de facto. E este estudo da Gulbenkian procurou medir qual era a consequência, portanto, desta evolução previsível, no contexto em que o país teria uma taxa de fecundação, portanto, acima daquela até do que existe hoje em dia, no contexto prevendo também, mesmo assim, já de forma algo positiva, saldos migratórios positivos, ou seja, mais imigrantes do que emigrantes, portanto, mais pessoas a virem para Portugal do que pessoas a emigrar a sair de Portugal, mesmo prevendo isso, e prevendo uma taxa de crescimento económico à volta de 2%, que é mais ou menos, já até otimista face ao que tem sido nas últimas 2 décadas, o resultado, que não é nada promissor, é este. Ao longo das próximas. Ou seja, se o país crescer à volta de 2% ao ano, se nós mesmo assim viermos, se a taxa de fecundidade aumentar, ou seja, se os casais passarem a ter um pouco mais de filhos do que têm, não muito, e se conseguirmos atrair um pouco mais de imigrantes do que os portugueses que saem, mesmo assim a realidade é esta. Este é o desequilíbrio financeiro do país ao longo dos próximos anos. Ou seja, é aquilo que nós vamos ter de pagar a mais do que aquilo que são as contribuições previstas com base nessa estrutura de população. Esta é a grande dificuldade que nós temos. Portanto, isto só significa que, ou conseguimos fazer muito mais bebés, o que vai ser muito difícil em pouco prazo, ou então vamos ter que ter uma política muito mais agressiva de captação de talento e de crescimento económico. Sendo que, atenção, mesmo o crescimento económico não é necessariamente não resolve o problema, porque o crescimento económico só ajudará a resolver o problema se o crescimento económico for superior ao aumento dos benefícios sociais que nós fizermos com base nesse crescimento económico. Porque se nós tivermos um crescimento económico de 5% e tivermos a aumentar todos os benefícios sociais em 5%, o crescimento económico perde só nisso. E, portanto, mesmo isso temos de ter em conta. Esse desafio. Mas a solução passa, nós temos portanto, não apenas nós temos hoje enormes desafios sociais, mas temos à nossa frente um desafio enorme para as gerações futuras. Em termos de sustentabilidade, que nos exige ter hoje políticas que garantam crescimentos muito mais robustos no país no futuro e também, não há aqui esconder isso, não é apenas políticas de natalidade que temos de ter também, mas também importar a população, trazer a população para Portugal. A população a emigrar ativa.